aí, gente linda? Ih, peraí, que tá tocando meu telefone. Peraí, gente. Alô? Filho? Como assim um filho? Gente, eu acabei de descobrir que eu tenho um filho. Ih, tá tocando de novo. Alô? Again? Outro filho? Gente, A Globo tá perdendo. tá perdendo, a Globo tá perdendo. A história de hoje tem tudo a ver com isso. Imagina você ter um irmão, 2 irmãos. Agora você imagina você ter 150 irmãos, 150 filhos. Pois é, este é o caso macabro e bizarríssimo que eu vou trazer aqui hoje pra vocês, que tem muito mistério, muita coisa envolta, muita coisa bizarra. Porque estamos aonde? Em mais um IVE. Eu vou expor ela, o quadro, onde trago tretas e casos reais de youtubers gringos. E hoje a treta é de família. Temos aqui uma treta tamanho família. Que imagina se tretar com um irmão é ruim, imagina tretar com 150, não é mesmo? Realmente complicado. Dá pra você ter treta aí, ó, a cada 2 dias brigar com um irmão diferente, né? Quando tem 300 e poucos dias, né? 150 é metade. É isso. Mas antes da gente começar, eu vou pedir pra você deixar o like aqui, gente. Deixa muito like e comenta qualquer coisa, tá? Um emoji, um ponto. Jean, você é meu irmão perdido. Jean, te odeio. Qualquer coisa aqui me ajuda a trazer mais relevância pro vídeo. Faz o YouTube entregar mais. Então o like e o comentário é essencial. Então não custa muito pra vocês um like e comenta qualquer coisa, tá? Que vai ajudar demais. Se inscreve aqui no canal também pra não perder nada. E me segue lá no canal de cortes também, que eu posto várias gameplays por lá. E também nas redes sociais, @Jeanluca no Instagram e o Jeanluca no Twitter, no TikTok, em todo o resto. Beleza, gente? Recados dados. Vamos logo pra história de hoje, que é uma história realmente rolê familiar aí. Eu acho que o sonho de muita gente é ter uma família, né? Muitos casais aí sonham em ter um filho ou adotar um filho, mas querem aí aumentar a quantidade de membros da família. Querem fazer aquela coisa meio família margarina, né? Vários filhos na mesa, aquela coisa assim bem linda e maravilhosa. Mas a verdade é uma só. Enquanto muita gente pensa em ter 1, 2 filhos, 3 já é caro, né, gente? Cagando filho assim é um negócio caro. A gente sabe que tem pessoas aí que têm dezenas de filhos, como é o caso do que Deus o tenha, Mr. Catra. Que Mr. Catra teve muito filho, né, gente? O Mr. Catra, ele teve 52 filhos. Mas e se 50 já é muito pra você? Nossa, gente, não tem gente que faz mais. Tem sim, que tem gente que sai pra casa da dezena e vai pra casa da centena. Como é o caso da família que eu vou contar hoje, a família Blackmore. Pra esse pai aqui que eu vou contar a história, criar uma família pra ele não era uma prioridade, mas sim quem ia ser a próxima esposa dele. E o pior de tudo, pra essa história ficar um pouco mais tensa, é que a maioria das esposas dele costumava ser bem mais nova. Então é só aí já começa o problema da história. Em novembro de 2020, um homem chamado Merlin Blackmore, ele postou o primeiro vídeo dele no TikTok e logo de cara ele viralizou absurdamente. E por que viralizou, gente? Porque a história dessa família deixou todo mundo muito chocado. I was born into a polygamous cult in Canada and I have 150 siblings. This picture right here that you see, that's my dad and 21 babies. That was me and my whole age group and the one above. Pois é, gente, exatamente isso aí que vocês ouviram e leram. Depois que ele postou esse TikTok, 2 irmãos dele, chamado Murray e Warren, eles decidiram compartilhar ali nas redes sociais um pouco mais da história deles. E esse compartilhamento das histórias dos irmãos também pegaram várias visualizações aí, temos trecho. É tipo uma casa de influenciador só com sua família. Uma casa não, né? Um hotel. Porque no caso não é uma casa de influenciador, é um hotel inteiro de 30 andares só com a sua família. Não, e é bom que dá pra fazer várias collabs, olha. Ó, Olha eu isso. com meu irmão do 20º andar, é uma loucura. We've been around for a long time. There's 150 of us. It's just now the kids are starting to talk about it. E pra gente entender por que essa família é assim, o que tem por trás dessa história toda, a gente precisa voltar um pouco no tempo, um pouco aí na história. E passar aí por algumas definições que vão ajudar a gente nesse entendimento, porque realmente é uma história tamanho família. Piadocas! Piadoca de tio, é isso. Os Blackmore, eles são uma família poligâmica, que fazem parte aí da Fundamental Church of Latter-day Saints. Tive que ler porque é um nome complexo. Uma igreja aí bem famosa que fica no Canadá. E a tradução seria Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É, só pra quem quiser saber. É, quem quiser procurar também. Exato. Ou quem quiser ser poligâmico. Ou quem quiser entrar aí também, Tá aí. tá aberto. Pra quem não sabe, gente, as religiões poligâmicas são religiões que permitem aí que o homem tenha várias esposas. Então as religiões poligâmicas permitem que o cara tenha várias esposas, mas o contrário não, tá? O homem pode ter várias esposas, mas a mulher não pode ter vários maridos. É, e assim, a religião permite, mas tem lugares que legalmente você não pode ter mais de uma esposa. Porque, né, da questão do país, questão do estado, enfim. E só isso aí
aí do homem poder ter várias esposas e a mulher não ter, já daria pra gente ficar aqui, ó. O tabu quebrando, estão ouvindo? O tabu quebrando ali do lado? Pois é, a gente já poderia começar a militar aqui mesmo. Porém, não, tá? Mas já poderia ser um início. Mas vamos continuar aqui a história pra entender o rolê. Só pra vocês saberem, gente, é bem raro de encontrar aí famílias poligâmicas na América do Norte. Não é muito comum. O que tem é a família poligâmica sem a esposa saber, né? Que aí no caso é a famosa traição. O cara já tem uma outra família e ainda se diz defensor da família e dos bons costumes. Sempre tem, né, gente? Mas quem somos nós para julgar? Aí eu julgo sim. Não, verdade também. Mas apesar de ser raro lá na América do Norte, existem sim alguns casos. E pra não ficar falando Fundamental Church, eu vou usar uma sigla aqui pra ficar mais fácil. FLDS, tá? Essa aí vai ser a sigla pra gente falar da igreja. Falando dessa igreja em específico, ela foi uma igreja derivada aí da religião Mormon. Isso há centenas de anos atrás, tá? Ela foi derivada aí da igreja dos Mormons. E hoje ela conta aí com cerca de 10 mil membros. Ou seja, é uma galera. Isso tudo bem específico lá na América do Norte, mais especificamente no Arizona e em Utah. Nossa, quase não consegui falar. O líder espiritual deles é considerado uma espécie aí de profeta e ele é o único que pode celebrar casamentos. Esse líder espiritual aí, ele também pode punir alguns membros aí, fazendo as esposas deles reassinarem outro casamento, tipo, com outro marido. Ou seja, é um pouco confuso, mas acho que tá dando pra entender tudo, né? Tá dando pra entender, né? Aos poucos tô explicando. E agora que entendemos aí um pouco do rolê da religião, vamos entender mais a fundo a história dos Blackmore. A história deles, dos Blackmore, começa em julho de 1886, quando um líder mormon chamado Charles O. Card foi condenado por poligamia. Então o cara ali dos mormon foi condenado por poligamia. Eu tô amando, gente, que essa história tá parecendo uma novela, não tá? Tá parecendo uma novela. Esse cara, ele conseguiu fugir e escapar da prisão, e ele fugiu ali pra Alberta, uma província canadense, onde ele fundou um município chamado Cardstone. Em 1945, um dos líderes do que se tornaria a FLDS, que é essa igreja que a gente tava falando, foi até Cardstone pra procurar mais membros aí. Galera, quem quer vir pra minha igreja? Tamo aí no nosso rolê. E aí um professor local, o Harold Blackmore, tá ouvindo o sobrenome, né? Que é aí que entra a história da família Blackmore. Ele foi uma das primeiras pessoas a se converter aí a essa nova religião que veio aí dos Mormons, mas não são os Mormons, tá? Era uma nova religião aí criada. No ano seguinte, ele comprou terras em Lister, que fica em British Columbia, e que depois se tornou Bountiful. É muito nome, tá, gente? Mas aí só pra vocês entenderem o todo. Mas beleza, estão entendendo, né? Aí esse cara que se converteu, chegou lá, se mudou com a mulher e com os filhos, pra esse local aí que eu falei pra vocês, e pouco tempo depois ele se casou com a sua segunda esposa, com a sua segunda mulher. E essa segunda mulher que ele casou era a irmã da esposa dele. É tipo que nem o Lucas casar com o irmão. Isso ia ser bem estranho. Em 1953, um irmão dele, um irmão desse cara, chamado Ray, foi até Lister e também se converteu aí a essa religião. E depois, em 1984, o filho do Ray, chamado Winston Blackmore, foi empossado aí como bispo da FLDS, dessa religião. Isso tudo em Bountiful, aquele lugar que eu falei lá pra vocês. E é a partir daí que vem todos esses 150 filhos. É daqui a ladeira abaixo, tá, gente? Que já tá um pouco ladeira abaixo, né? Que tá uma grande confusão, a gente não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, mas é cada um com cada qual, né? Com suas próprias escolhas, mas tá bem confusa já a história, mas acho que deu pra entender. Tá dando pra entender, né? Uhum. Eu tô até confuso, nem eu sei se eu tô entendendo. Mas agora vamos lá, como é que funciona uma família dessas? Não dá pra gente saber 100% assim como é o dia a dia de uma família tão grande e ampla assim. Mas dá pra ter uma noção aí, ainda mais pelos TikToks dos meninos que começaram a postar umas coisas aí falando do rolê da família. E as pessoas acabam engajando porque é uma coisa que a pessoa fica, gente, mas como assim? Que é muito diferente, é muito difícil de você entender. E a gente tenta também trazer o nosso modelo que a gente tem, do pai, da mãe, da família convivendo ali próximo. Só que, será que é esse o modelo que eles seguem? Será que é uma coisa diferente? Outro? Não, a gente vai entender aqui. Pra eles, a vida sempre foi diferente pelo fato do pai ter várias esposas. Então, dele já ter esse contato aí com várias mães. Em uma entrevista feita em 2003 pra um programa da CBC, o próprio Winston Blackmore pareceu ali bem desconfortável quando ele falava sobre a vida pessoal. Mas naquela entrevista ele acabou soltando ali algumas revelações. How many wives do you have? I have enough so that I don't have to worry about anybody else's. I have agreed to say that I have more wives than one. Mas aí o Merlin, ele deu uma resposta mais direta. In all,
There were 27 different women that married my dad. Mas aí, beleza, deve estar se perguntando assim, Jean, tá, até aí, escolha de cada um, quer casar com 50 pessoas, a pessoa quer casar também, aí paciência, e realmente, cada um faz o que é da vida, né? Mas o que gerou um certo desconforto aí nas pessoas que estavam começando a entender o caso, e que acaba sendo uma questão bem problemática aí nessa discussão, é a diferença de idade das noivas em comparação com o marido. E aí é um negócio realmente que deixa a gente meio... acho esquisito. Voltando lá em 2003, o Winston, ele falou que ele não se casava com mulheres menores de idade. There's been nobody getting married at 14 to my knowledge. There has been at 15, but they have to have their parents' consent and they have to have a reason, you know? Mas aí, gente, uma das esposas, a Jane Blackmore, ela contou aí uma história um pouco diferente da que ele contou. What is the youngest that you know of a girl getting married? 14. Até porque ele falou 15, mas 15 é uma idade nova. Ainda mais quando existe uma diferença muito grande. E a gente sabe que na religião pode ter também uma questão ali mental. Talvez a pessoa nem queira fazer isso, mas ela se vê obrigada. Então Exatamente, é um ponto preocupante. 15, gente, já é uma coisa extremamente preocupante. A gente tá falando aqui porque já é bizarro demais. Mas 14 ainda consegue piorar. E vocês devem estar se perguntando como é que esse homem arranja tanto tempo pra ter tanta esposa assim, né, gente? Porque realmente é um negócio que a gente fica meio chocado. Em uma entrevista pra Global News, ele disse que essa não era uma das maiores preocupações que ele tinha, que isso não era nenhuma coisa ali a se pensar muito. Até porque o que a gente mais vê também é pai ausente, né? Pai que acha que chegar lá no dia do aniversário do filho e dar 3 tapinhas nas costas tá bom, né? Exatamente. Se o pai que tem um filho faz isso, imagina o pai com 150, né? There's plenty of women in the world that one night in that month is too many. E aí ele deu esse depoimento aí, mais uma vez ele foi desmentido por uma esposa. I was pregnant for the 7th time. I was doing this again all by myself. I wanted a relationship, and he pretty much said outright that he definitely would not work on a relationship with anyone else. E mais uma vez ele foi desmentido aí por outra esposa, dessa vez a Ruth, que em um testemunho na corte disse que era muito difícil lidar ali com a negligência do marido. E tem um comentário no YouTube que acaba traduzindo aí o que muita gente sente conhecendo um pouco mais sobre essa família e entendendo aí esse rolê todo. O comentário fala o seguinte, abre aspas, como você pode amar 15 mulheres? Como você pode amar 130 crianças? Como você sabe o nome delas, a comida favorita, a idade, cores favoritas? Você simplesmente não consegue. E gente, se a gente já tem dificuldade de lembrar a data de aniversário dos nossos amigos próximos, que são tipo 3, sei lá, sabe? Do namorado. Do namorado, que às vezes a gente esquece. Enfim, se tem essa questão, você imagina só 150 filhos. É porque eu acho também que existe uma coisa na sociedade do homem achar, ser pai é só isso, e tudo é cobrado da mulher. Então isso é uma também realidade. é um retrato muito da sociedade machista que a gente vive. Não, totalmente. E a partir desse comentário, né, o Merlin, ele acabou confirmando que realmente era uma situação ali complicada. O Merlin, que tá na própria família, falou o seguinte, eu falo com a minha mãe, nunca tive um relacionamento com o meu pai. Por aí você vê, né? Que a gente estava pensando era verídico, fato. É que eu vejo que parece que pra esse cara o filho é muito mais um troféu de falar, tenho 150 filhos, 27 esposas, do que de fato alguém afetivo ali que ele queira ter alguma coisa. Sim. Coitado das crianças, né? Porque isso faz muita falta. Nossa, total. E com todas essas crianças, gente, essas pessoas crescendo aí sem a presença de um pai, acaba que muitos desses filhos aí resolvem tomar um caminho totalmente diferente do caminho que a família tava seguindo ali, né? Desse negócio aí da religião, enfim, dessa coisa de ter um monte de filho, enfim. Em uma entrevista, uma das filhas, chamada Dana, ela afirmou que ela não seria adepta da poligamia. E além disso, uma prima do Winston, chamada Brenda, testemunhou no tribunal e fez algumas acusações aí bem sérias. Vamos botar o trecho aí. We were terrified of you. You were going to rape us. The men were going to rape and steal our children and steal us and rape all the women and murder husbands and it was horrible. You guys were horrible. Segundo Merlin, o pai dele começou a ter filhos muito cedo. E ainda explicou aí uma meta, tipo um objetivo maluco aí que o pai tinha de ter inúmeros aí. E olha que bizarro a meta, gente. A meta era ter a quantidade de filhos que é a mesma quantidade de anos que o Canadá tem de existência. So my dad was 20 years old when he had his first kid and 62 years old, turning 63 4 months later
when he had his 150th kid. Em 2017, o Canadá estava comemorando seu aniversário de 150 anos e meu pai queria ter 150 crianças, até o aniversário de 150 anos do Canadá. No mês de 2016, ele tinha 145 filhos e no final de 2017, ele tinha 149, faltando só uma criança para as 150. Ele continuou querendo chegar na marca de 150 crianças. Então, 2 anos depois, ele teve mais um filho e não teve mais nenhum desde então. E por conta da quantidade bizarra, né, que ele tinha de filhos, ele chegou a conseguir burlar as leis aí e ele conseguia registrar as crianças de uma forma muito mais rápida, sem passar pela burocracia de ir em cartório, tirar a certidão de nascimento, enfim. I guess after my parents had their 100th kid, they decided to keep a file of blank baby registration forms. I guess for easy access. E é claro que muitas dessas crianças nasceram no mesmo ano, como foi o caso do ano de 2001, onde 12 crianças nasceram. E algumas, inclusive, compartilhavam aí a mesma data de nascimento. And I figured out that out of 150, 50 of my siblings share birthdays. And out of those 50, there are 3 different groups of 3 that all share a birthday. E surpreendentemente, gente, não tem gêmeos nessa família, tá? Não tem crianças aí gêmeas. Mas houve casos de crianças aí nascendo no mesmo dia, com o mesmo pai, né? Mas com mães diferentes. Olha que loucura. So when I was actually born with a brother and sister my same age on the same day, making me a triplet, except both of the other brother and sister have different moms and the same dad. Uma garota, inclusive, chegou a comentar aí no perfil do Merlin se ele conhecia todos os irmãos, né? Já que ele tava fazendo esse vídeo no TikTok, falou, olha, você conhece todos os seus irmãos? Ele respondeu, né? E ainda revelou que a família chegou a ser expulsa da igreja. Mas ele não revelou ali o motivo, temos o trecho. Family used to be a part of the FLDS church, but in 2002, after Rulon Jeffs died, Warren Jeffs took control of the FLDS and he excommunicated my dad and his family. But one of my sisters stayed in the FLDS church and I have never met her before or up to this day even seen her before. So apart from that one sister, I have met all of the rest of my siblings. Outra questão que levantaram ali no TikTok, que eu que sou uma pessoa mão de vaca, eu já pensei nisso assim que eu comecei a adentrar essa história, é o seguinte, com tanto irmão e com uma família tão grande assim, como é que funciona a data de aniversário, né? Porque toda festa vira uma grande festa, né? Porque 150 irmãos, se todo mundo for convidado, todo mundo fizer aniversário, o dinheiro, gente, o gasto de salgadinho, de bolo, de presente, a loucura que não é isso. Perguntaram porque é uma dúvida muito séria, eu acho, muito relevante pra economia da família. Mas é só fazer aniversário antes do mês, igual faz na empresa. Acho que é uma boa teoria, mas enfim, não é assim que eles fazem. O Merlin, ele disse que nem todos os irmãos eram convidados no aniversário de alguns irmãos. Ele falou esse trecho aí que eu vou botar pra vocês. As festas de aniversário eram bem normais, não eram 150 pessoas aparecendo em todos os aniversários. Eram mais ou menos amigos próximos e as crianças com a idade mais próxima da sua que vinham para o seu aniversário. E também não era todo mundo que se trazia presentes. Eram mais os seus irmãos biológicos que te davam presentes. E seus amigos mais próximos te davam presentes de aniversário. Às vezes, tem vários aniversários que são pertos e celebrados juntos em uma grande festa. Famoso aniversariante do mês. Famoso aniversariante do mês, ele mesmo falou aí, então já juntava a galera aí que faz aniversário no mesmo mês, gente, que doideira. E eu acho que alguém pode estar se perguntando nesse momento, tipo assim, cara, mas por que tantos filhos, por que ter tantos filhos assim? E tem religiões que seguem muito o princípio de crescer e multiplicar-vos, que é um mandamento, só que não precisa tanto, né? Acho que não precisa também multiplicar tanto assim, né, gente? 150 é complicado. Só que eu acho que é legal abrir um parênteses de comparação, aquele documentário Pai Nosso, da Netflix, tinha o médico que fez aquilo, Donald Klein, se eu não me engano, ele também tinha essa mesma teoria, de que ele deveria popular a Terra e ter quantos mais filhos fosse possível. Inclusive, ele abriu esse parênteses sobre esse documentário. Se vocês quiserem, a gente pode trazer um vídeo completo dessa história também, que é bem bizarra, inclusive muito mais bizarra que essa aqui que a gente tá trazendo pra vocês. É uma história bem complexa. Tem um documentário no Netflix pra quem quiser assistir, né, que eu acho que é o pai de todos. Pai Nosso. Pai Nosso, desculpa, Pai Nosso. Então tá aí até passando na tela aí, que o editor vai ajudar a gente com o panfleto da série pra quem quiser assistir, que é bem interessante. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo completo, mas vamos continuar aqui pra nossa história foco de hoje. Outra coisa que muita gente ficou em dúvida é se os irmãos, eles tinham nomes repetidos, porque você ser criativo assim com nome também deve ser bem difícil, né? 150 nomes é nome a beça. Olha, Jorge. Dá pra fazer várias versões. Dá pra fazer várias versões aí, mas enfim, é difícil. E acreditem, meus amores, nenhum dos irmãos tem nomes repetidos. Mas o Merlin disse que sim, que é bem difícil aí lembrar o nome de todo mundo. Eu, com toda certeza, não lembraria o nome das pessoas, porque eu
tenho dificuldade pra lembrar o nome de gente que eu acabei de conhecer, que dirá de 150 pessoas aí que não dá pra mim. Você lembra? É fácil lembrar o nome de todos os pokémons. Não é. Tu não sabe o nome de 150 pokémons, não vai saber o nome de 150, não tem como, gente. Era uma Pokédex só pra família, né? Tem que fazer uma Pokédex pra família inteira, é bem isso. If I was to see them in person, I could put a name to their face. But if I was trying to name them all off the top of my head, well, I cannot do that. You gotta be a superhero to be able to do that. E como eu falei pra vocês que uma preocupação que eu fiquei vendo essa história era o negócio do aniversário, mas aí não é só o aniversário, né? No caso, é o rolê das finanças da família no geral. Eu acho que é a primeira coisa que passa na cabeça de muita gente. Como sustentar tantos filhos se você não é Elon Musk? Tipo, como? Então, o jeito como pagávamos por tudo era mais como um esforço em grupo. Então, todos os filhos podiam ir trabalhar. Iam. Todas as mães que podiam trabalhar, iam. E o meu pai trabalhava todos os dias. Eu tive que começar no trabalho quando tinha 11 anos de idade. E a mesma coisa aconteceu com vários irmãos. E me deixem dizer que não era um trabalho fácil. Pensando em roupas, os irmãos mais velhos compravam roupas novas, então eram repassadas por décadas. O outro irmão, o Aaron, ele também falou aí nas redes sociais que, na verdade, eles costumavam morar em casas que tinham quintais bem grandes, que eles pudessem plantar. E isso também ajudava eles a economizarem, né? Porque eles plantavam muitas das coisas que eles comiam. Nós temos jardins gigantes, onde plantamos cenouras, feijão verde, milho, batatas, tomates, qualquer coisa que você falar. Provavelmente a gente planta. Meus verões foram cheios de plantações de vegetais, retirar ervas daninhas e conservar frutas. E como Merlin disse, a maioria dos filhos começou a trabalhar muito cedo. E isso fez com que eles fossem um pouco afastados aí da educação, de estudar, né? O que também é errado, porque é dever do pai, perante a lei, garantir ao filho, na medida do possível, acesso à educação. Exato, então por aí você vê que o negócio é bem complexo. Mas o próprio pai admitiu que isso realmente acontecia aí em uma entrevista que ele deu em 2003. I would like my children to stop at grade 10, have an opportunity to go work for a little while, and if they want to go back to school, they'll go back as a mature student who will get something out of high school. Mas mais uma vez, uma das esposas, a Jane, discordou aí do que ele falou. A Jane disse o seguinte: I have 6 children out in the workforce, and at least 4 of those 6, they cried when they had to quit school. They wanted to go to school. E um comentário no YouTube, gente, acabou revelando bastante sobre a família Blackmore e também sobre a religião, que claramente é uma religião extremamente machista, que coloca as mulheres aí como uma espécie de moeda de troca. Além, é claro, de não levar em nenhuma consideração o sentimento da mulher em toda essa história, né? Por isso que estamos trazendo aqui no caso de hoje, porque é bizarro. E eu acho que outro parênteses interessante também é que eles também não respeitavam a lei, porque no Canadá, poligamia é crime. Você não pode ser poligâmico e a religião está sujeita às leis do país, tanto que eles foram julgados. A gente começa falando do tribunal, e o tribunal que a gente tá falando são cenas durante o julgamento dele pela poligamia. Exatamente. Então estamos aí já dando um spoilerzinho aí do rolê do julgamento que tá acontecendo aqui. Por isso que a gente tá vendo esses depoimentos. Como alguém que costumava morar em Bountiful, Winston Blackmore é meu primo e não conta a história toda. Muitas crianças, garotas especialmente, não têm uma educação que passe da primeira ou segunda série. Garotas não podem decidir com quem querem casar ou não, na família do Winston também. Você é elegível quando tem 14 anos e se casa quando e com quem o bispo mandar. Se você não aceitar, é excomungado. E se isso é tudo que você conhece, você acredita que será amaldiçoado e não leva mais nada em consideração. Não existe escolha para as garotas mais jovens. Eu saí de Bountiful em 2011 e não era moderno. Nenhuma garota pode cortar o cabelo. Você deve sempre mantê-lo. Você tem que usar vestidos longos. Winston é um mentiroso. Quase tudo que ele disse no vídeo é mentira. A coisa sobre não tocar... Eu sei porque uma delas foi minha irmã, sobre educação sexual. Esse cara é um trapaceiro. E é outro ponto, outra bandeira vermelha que a gente vê que a educação é libertadora. O próprio Paulo Freire falava que quando você tem educação, você vê coisas absurdas na sociedade. Então pessoas que querem te privar da educação, tomem muito cuidado. Porque por que ela não quer que você tenha um pensamento crítico? Por que ela não quer que você saiba sobre as coisas da vida? Por que ela não quer que você entenda? É exatamente isso que o Lucas falou. E assim, gente, é muito importante a gente mencionar que tem muitas pessoas que são adeptas da poligamia e isso super funciona pra elas. Mas a gente precisa concordar com o fato de que é uma carga aí emocional maior, porque você tem que lidar com mais de uma relação e isso é normal. Então é óbvio que poligamia demanda aí uma estabilidade emocional maior. Eu acho que se alguém é poligâmico aí pode comentar, com certeza é uma coisa um pouco mais complexa de você lidar. E nesses casos, a saúde mental das esposas é um tópico que merece sim atenção. De acordo com um estudo divulgado em 2013, mulheres que vivem em relacionamentos plurais aí, né, que são adeptas à poligamia, tem muito mais transtornos mentais como ansiedade, depressão, do que mulheres que vivem em relacionamentos monogâmicos, e isso aí é de acordo com o estudo.
Tem um instituto no Canadá que, inclusive, fez um pedido para que o Canadá processasse os líderes em Bountiful, os líderes aí dessa religião, para proteger as mulheres e as pessoas que acabam vivendo aí dentro dessa história toda maluca. Porque, como eu falei para vocês, muitas dessas mulheres não têm estudo e não têm nem instrução de que existe um caminho fora isso. E eu acho que agora também é importante a gente abrir um outro parênteses, que é, existem casais poligâmicos onde é um consenso do casal, onde existe uma conversa e nada é imposto. Isso tá tudo bem. Cara, ótimo que se as pessoas têm esse nível de relacionamento, está ótimo. Isso acontece, isso existe, e isso é super válido como forma de amor. Agora, se isso é feito pela forma de uma imposição religiosa, onde você priva a pessoa de informação também, e onde não existe esse consenso tão grande entre as duas partes, isso é um problema. Total. A gente não tá julgando, tipo, casais poligâmicos, a gente sabe que existe, sabe que é uma forma de amor, só que a grande questão aqui é como isso forma aconteceu. que a poligamia aconteceu. Nesse caso aqui foi uma forma extremamente bizarra. Em 2005, o jornal The Guardian publicou um artigo no qual ele examinava aí o lado oculto desses cultos poligâmicos aí na América. James Hamilton, ou até então o líder da The True and Living Church of Jesus, teria a sua esposa mais jovem com enxofre por ter se recusado a ter relações com ele. Então você imagina que coisa bizarra. A verdade, gente, é que tem um lado muito sombrio nesses cultos aí que utilizam de religião pra poder exercer certas coisas, pra poder manipular as pessoas. Inclusive a gente trouxe um caso aqui que ficou bem conhecido aqui no Brasil recentemente, que é o caso aí da Kate Luz, que inclusive muitos de vocês pediram pra eu trazer. Quem não assistiu, vou deixar o link aqui no card pra vocês assistirem, que também fala um pouco sobre essa questão religiosa, sobre essa coisa meio coach, meio que mistura as coisas de uma maneira meio estranha. E tem o caso mais extremo do Charles Manson, que ele criou uma seita e a seita chegou a cometer crimes, então. É muito, pode levar a um escalonamento bizarro isso. Em 2002, o Rulon Jeffs, o líder da FLDS na época, assinou uma carta aí com uma ordem de expulsão da família Blackmore aí da religião. Mas o Easton disse numa entrevista aí que ele deu que na verdade ele não foi expulso, nem ele nem a família dele foram expulsos não, que na verdade eles saíram porque eles quiseram sair. Isso acabou dando uma dividida na população de Bountiful, porque o Winston ele criou a sua própria religião e levou cerca aí de metade do povoado junto com ele. Então ele criou meio que uma nova religião aí. Então dos Mormons surgiu a FLDS, agora da FLDS surgiu essa outra religião aí do Winston. E em 2004, a terceira esposa do Winston, chamada Debbie, ela registrou uma queixa no Tribunal dos Direitos Humanos sobre tudo o que estava rolando ali em Bountiful. Ela meio que colocou luz ali em todas as coisas que estavam acontecendo, por isso a gente tem os 3 depoimentos aqui que nem a gente falou durante o vídeo. E em junho do mesmo ano, né, do ano de 2004, começaram aí as investigações, pois foram registradas aí também outras denúncias em relação a... Mas foi só em maio de 2006, ou seja, 2 anos depois que tudo isso começou, né? Começou em 2004, foi só em maio de 2006, que o Jeffs, ele apareceu na lista dos mais procurados do FBI. E ele foi preso 3 meses depois em Las Vegas. O Winston também chegou a ser preso aí por poligamia, mas isso só em janeiro de 2009, ou seja, bastante tempo depois. Quase 3 anos depois do líder da FLDS. Segundo relatos, 9 das esposas dele eram menores de idade. Só que ele não ficou muito tempo preso, porque já em setembro de 2009, a Suprema Corte do Canadá retirou todas as acusações contra ele. Depois aí que um promotor super influente recomendou aí que eles não fossem julgados culpados. Em 2014 ele foi indiciado novamente, ou seja, voltou aí pro julgamento, mas ele de fato só foi julgado em 2018 e condenado a apenas 6 meses de prisão em casa. Por aí você vê, né? Que às vezes a gente fica reclamando, falando, ai, porque não existe justiça no Brasil. A justiça tá difícil em qualquer lugar, gente. É aqui no Brasil, é na gringa, a justiça tá difícil. Infelizmente, é muito triste a gente saber que um caso desse aconteceu, foi real, que reuniu e de várias mulheres diferentes e que esse cara saiu impune. Porque, desculpa, gente, 6 meses preso em casa, esse cara saiu impune sobre tudo que ele fez, sobre toda a manipulação que ele causou a várias mulheres, a várias crianças, a vários filhos. Inclusive, os próprios filhos falam de como isso afetou eles mentalmente. Exatamente. Tem depoimentos dos próprios filhos, depoimentos das esposas, das ex-esposas. É uma loucura. E alguns dos filhos falam que eles só tiveram coragem de falar depois que eles saíram e estiveram longe também, porque eles tinham medo de falar enquanto eles estavam na casa, sabe? Olha que absurdo. E se fosse uma coisa que fosse saudável, por que a pessoa ia ter medo de falar, sabe? Existem muitos questionamentos aí.
É muito surreal. Deixar tantas mulheres e tantos filhos sem nenhum amparo emocional, passando por essas situações bizarras, enfim, gente. Eu quero saber o que vocês acharam dessa história totalmente bizarra. Assim que eu vi, eu achei que seria legal trazer aqui no canal, até pra abrir os olhos de vocês também, pra gente sempre buscar informação, pra gente sempre buscar estudo, porque é isso que faz a gente aí sair dessas amarras, às vezes, que faz a gente enxergar algumas religiões como salvamento, ou como alguma coisa muito surreal, e que não é bem assim. E ser crítico, principalmente, em tudo que a gente recebe. Cada vez mais a gente recebe conteúdo muito diverso, muito sem filtro. E é sempre buscar isso e entender, gente, que é óbvio, religião é amor, mas religião também é seguir as leis, né? O que eles faziam ali era extremamente bizarro. Enfim, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi bem completo, deu bastante trabalho, mas eu acho que ficou legal, assim, pra trazer mais informação aí pra vocês. Compartilhe esse vídeo com alguém que vocês conhecem, que se você achou essa história bizarra, falou, meu Deus, preciso mandar pra alguém, já compartilha esse vídeo. E pode deixar aqui nos comentários alguma dica de próximo IVE, tá? Comenta um beijo pra quantos você. irmãos você tem também. E Pra comenta gente ver quem mais quantos tem irmãos. Quem será que tem mais irmão aí? Será que tem alguém aqui, algum dos Blackmore tá aqui? Vai ter 150 irmãos? Comenta aqui a quantidade de irmãos que você tem. Eu só tenho 3, tá, gente? 3 não, 2. Eu que sou 3, só tenho 2. Mas comente seus irmãos aqui também, tá? A quantidade de irmãos que você tem. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!